Hoje, a gente vai conhecer a trágica, mas também poderosa história das garotas do rádio. A luta delas contra um veneno que brilhava no escuro mudou a história do trabalho para sempre. E a nossa história começa com uma pessoa, Grace Fryer. Um dia comum na vida dela estava prestes a tomar um rumo completamente aterrorizante. Pensa só, o que começou com uma simples dor de dente, de repente, se transformou em algo muito, mas muito mais sinistro e inexplicável. Um raio-x acabou revelando o horror que estava acontecendo por dentro. O que a Grace não fazia a menor ideia é que ela estava se tornando uma das primeiras vítimas de envenenamento por radiação da história. Mas afinal, que veneno invisível era esse? Para entender o que estava acontecendo, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma época em que a radiação não era vista como um perigo, mas sim como uma verdadeira maravilha. Ok, vamos lá. No comecinho do século XX, o mundo estava assim, completamente obcecado por um elemento novo que parecia mágico. Depois que o rádio foi descoberto, ele passou a ser vendido como uma cura para tudo, uma fonte de energia e saúde que parecia não ter fim. A lógica da época era meio perigosa, né? Se a radiação ajudava na medicina, então devia fazer bem para a saúde no geral. Simples assim. O que o público não entendia de jeito nenhum era o poder de destruição que essa energia tinha lá no nível celular. Ela é tão forte que pode literalmente desmontar as moléculas que formam o nosso corpo. E essa falta de informação, claro, virou uma febre de consumo. As empresas começaram a colocar rádio em basicamente tudo que se possa imaginar. Tinha creme com o slogan tipo "O segredo da beleza" e até pasta de dente que prometia um sorriso radiante. E era radiante mesmo, literalmente. E foi bem no meio disso tudo que a US Radiant Corporation, lá em Nova Jersey, ofereceu para várias jovens o que parecia ser um emprego dos sonhos. Imagina só. O trabalho era chique, delicado e o salário era muito acima da média para mulheres na época. E o produto tinha uma finalidade super importante, né? Era essencial para os soldados na guerra. Para conseguir deixar a ponta do pincel bem fininha, elas recebiam uma instrução bem simples, em 3 passos. Um processo que elas repetiam centenas de vezes por dia, ingerindo veneno a cada pincelada. E o efeito disso, à noite elas brilhavam. A roupa, o cabelo, a pele, tudo cintilava no escuro. Elas eram as mulheres luminosas. Parecia mágica, um bônus inofensivo do trabalho. A empresa, claro, garantia que o rádio era totalmente seguro, diziam até que daria um brilho especial para a pele delas. Só que aqui vem o detalhe mais revoltante da história. Os químicos e os gerentes da empresa sabiam da verdade. Eles se protegiam, usavam aventais de chumbo, máscaras, tudo isso enquanto mentiam descaradamente para as funcionárias. Agora, vamos avançar um pouco e ver no que isso deu. Conforme mulheres como a Grace começaram a ficar doentes e a morrer, uma luta corajosa por justiça começou a nascer. Mas o caminho foi, assim, incrivelmente difícil. Elas estavam lutando contra uma corporação gigante e poderosa que usou todos os truques possíveis para fugir da responsabilidade. Chegaram ao ponto de manchar a reputação delas, espalhando boatos de doenças só para ninguém acreditar em suas histórias. O ponto de virada veio com uma prova macabra, mas irrefutável. Uma prova que mostrava que o rádio tinha, sim, se infiltrado nos corpos delas. A irmã da Amélia, por exemplo, tinha morrido com um atestado de óbito que dizia sífilis. Mas quando exumaram o corpo, a verdade sombria veio à tona. Foi aí que jornalistas como Walter Lippmann pegaram a história e levaram para o país inteiro. A indignação do público foi tão grande que colocou uma pressão enorme na empresa. O caso virou uma verdadeira comoção nacional. Encarando um desastre de relações públicas e ainda por cima usando táticas para adiar o julgamento na esperança de que as vítimas morressem antes, a empresa finalmente ofereceu um acordo. Mas a justiça teve um gosto bem amargo. O acordo foi só uma fração do que elas pediram no início. E muitas mulheres morreram antes mesmo de receber o valor completo, que já era pouco. Para elas, a verdadeira justiça, de fato, nunca chegou a tempo. Apesar da justiça pessoal delas ter sido tão limitada, a luta das garotas do rádio acabou provocando uma verdadeira revolução na segurança do trabalho. O caso delas, junto com outros que vieram depois, como a morte de um industrial rico que também consumia produtos com rádio, acabou gerando uma série de mudanças importantes nas décadas seguintes. E é aqui que a gente vê o verdadeiro legado delas. Precedentes legais, históricos e regulamentações de segurança que protegem milhões de trabalhadores até hoje. As mortes delas, no fim das contas, salvaram inúmeras outras vidas.
E a história delas, de certa forma, ainda não acabou. Assim como os cadernos da Marie Curie, que até hoje são tão radioativos que não podem ser manuseados sem proteção, os ossos dessas mulheres vão continuar brilhando no escuro por milênios. E isso tudo deixa uma pergunta bem incômoda. O sacrifício delas é um lembrete permanente de que muitos direitos que hoje parecem óbvios foram, na verdade, escritos com muita luta e sofrimento. A questão que fica é: qual o preço que a gente coloca no progresso? E quem é que paga essa conta?